juros. Móveis Pedro II. Venha nos fazer uma visita. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira, 18 de abril. Hoje daremos destaque ao meio ambiente. A evasão escolar no ensino médio atinge meio milhão de jovens por ano, apontou o estudo do Firjan SESI. Novas oportunidades foram divulgadas pelo balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis. Nossos repórteres trazem ao vivo as vagas disponibilizadas nesta semana. E a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira mais uma etapa da Lesa Pátria, a 10ª fase da operação que busca identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram ou fomentaram os ataques golpistas do dia 8 de janeiro. O Festival de Churro deste ano traz diferentes formas de entretenimento para adultos e crianças em Petrópolis. O evento vai contar com um repertório de mais de 30 sabores de churros. E a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, demitiu, 4 profissionais que atuavam na instituição para manter os custos da casa. Fundada em 1992, é uma instituição sem fins lucrativos de assistência social, cooperação e assistência a pessoas com câncer em diversas frentes. O diálogo com o objetivo de avaliar as ações necessárias para o meio ambiente e a qualidade de vida para todos. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você. Começando mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã. Você pode nos acompanhar também em Paraíba do Sul, Patida Alferes, Três Rios, Teresópolis e Nova Friburgo. E também pelas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã, em nosso YouTube, Facebook e em nosso site tvc16.com. Em todas elas, a programação também ao vivo para você. A gente já começa essa edição com a nossa entrevista. Nós vamos abordar aqui, como eu comentei, o meio ambiente, o racismo ambiental. E para falar sobre isso, vamos conversar com Pamela Mércia, ela que fundou a ONG Todos Juntos, Ninguém Sozinho, uma ONG que foi que iniciou suas atividades em 2020 e que aos poucos tem mostrado aí diversos trabalhos importantíssimos aqui na cidade. Pamela, uma boa tarde para você e seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Bom, Pamela, vamos começar primeiro com o racismo ambiental e justamente sobre esse tema, o que significa isso? Racismo ambiental, eu queria que você pudesse explicar para quem está nos acompanhando. Racismo ambiental é o termo que a gente usa, é um termo já bem antigo, só que começou a ocupar espaço agora por conta dos eventos extremos que a gente tem visto na televisão agora. Mas ele vem dos Estados Unidos, do Benjamin Chaves, que começou esse movimento, ele era um ativista, começa esse movimento por começar a identificar que comunidades estavam recebendo rejeitos de uma indústria, rejeitos químicos, e começou a perceber que essas comunidades, a maioria das pessoas que moravam ali eram pessoas negras.
E a gente trazer para o Brasil esse termo e começar uma explanação que começa a ter mais força agora, é justamente por conta do grande número de notícias que a gente está vendo por causa dos eventos extremos causados pelas crises climáticas. Aqui em Petrópolis a gente tem um grande exemplo, que são pessoas que residem em locais de risco, nas comunidades aqui em Petrópolis. Não significa, é um termo usado para identificar a maioria das pessoas por questão racial. Então, quem é mais afetado? Indígenas, pessoas quilombolas e pessoas negras. E pessoas pobres que moram em comunidades, que em maioria vão ser pessoas pretas. Não significa que todo pobre é preto, mas a maioria dos pretos são pobres, né? Uhum. É o perfil de comunidade, periferia, de favela. E quando a gente traz aqui para o cenário de Petrópolis, a gente vê as chuvas, a gente vê quem é mais afetado, quem ali mora, né? Uma coisa que eu gosto de trazer bastante é para a gente não botar o racismo ambiental só no eixo de eventos extremos, né? Que quando tem a gente tem as chuvas fortes e aí a gente tem os deslizamentos, as enchentes e as pessoas acabam perdendo suas vidas e suas casas. Todo dia, pessoas de comunidades enfrentam o racismo ambiental com serviços precários de coleta seletiva, falta de água potável, saneamento básico. Então, todo dia, existem pessoas que lidam com racismo ambiental, enfrentam isso até na mobilização urbana, e a gente, às vezes, traz só em questões de eventos extremos. Então, em resumo, racismo ambiental é quando a gente identifica um problema ambiental e vítimas que são mais atingidas, só que são pessoas racializadas, pessoas pretas, indígenas e quilombolas. Ou seja, não só na questão das tragédias, mas a falta de atenção e infraestrutura para essas pessoas nos locais onde elas moram. Todo o contexto ambiental. A gente tem um exemplo também de Mariana, né? Quando a gente viu que as barragens que romperam eram pessoas que moravam mais distantes, perto desse empreendimento e que sofriam todo o impacto daquele empreendimento. A barragem se romper e causar óbitos, causarem vítimas fatais, foi um alerta para a gente ver o que elas já passavam, mas a maioria dos empreendimentos, eles têm diversos outros impactos que todo dia quem mora ali perto desse empreendimento tem que sofrer. E são pessoas pretas e pobres, ou indígenas. Bom, e Pamela, ainda nesse tema, como que vocês pretendem começar essa campanha aqui em Petrópolis? De que maneira vai ser a atuação justamente para trazer essa conscientização? A gente sabe que Petrópolis, fala-se muito sobre o meio ambiente, é uma cidade ambiental que é muito bem falada, né, nesses termos, temos uma grande preservação e que tem uma atenção para esse assunto. Só que a gente não tem uma pauta como o racismo ambiental. E é fundamental a gente levantar essa pauta porque todos os anos a gente passa pelas chuvas, tem esse medo e a gente já precisa abordar isso. Porque se a gente está falando de chuva, a gente precisa falar quem são as vítimas que são mais atingidas e a gente precisa botar o ambiental em cima, que são locais de encostas, morros, né? E acabam sofrendo também com questão do lixo, a falta de serviço de coleta. Tudo isso tem um combo e a gente... Primeiro passo, a gente precisa criar um centro, trazer o racismo ambiental para o centro de discussões. Então, se a gente tem, dentro dos conselhos, por exemplo, Conselho de Meio Ambiente, trazer esse assunto, trazer voz para movimentos e trabalhos levantados. A gente, pela ONG, a gente está começando a trazer esse assunto, né? Começo a trazer esse assunto justamente quando eu começo a me identificar como uma vítima de racismo ambiental, já de muitos anos, e aí eu vejo minha família perder a casa, né? Membros da minha família perder a casa nessa última tragédia, e vejo que isso é muito importante a gente poder falar. Então, como que a gente combate? Primeiramente, aceitando que existe esse problema, né? Trazendo visibilidade para esse contexto. E trabalhar em cima disso para buscar políticas públicas, porque é através de políticas públicas que a gente vai trazer soluções. Então é extremamente importante, já que a gente abordou esse tema, que a gente tenha, digamos, até uma integração das secretarias, dos órgãos públicos responsáveis para abordar o tema em todas as suas vertentes, né? Porque quando a gente fala sobre, por exemplo, as tragédias, a gente tem a Defesa Civil, que é responsável ali pelas ações, né, fiscalização, monitoramento.
a gente tem a Secretaria de Infraestrutura e Obras, que vai ser responsável por fazer os muros de contenção. A gente tem a Secretaria de Meio Ambiente para fiscalizar locais em que está ocorrendo um corte de talude, por exemplo, de forma irregular, e que aquilo pode impactar naquele terreno de modo geral. Enfim, são diversos pontos que abordam também o meio ambiente e que devem ser considerados. Esse também é um dos objetivos, de levar essa pauta para todas essas secretarias que envolvem todos esses trabalhos? Sim, se envolve esse tema. É primordial que os responsáveis e quem tem a caneta para na tomada de decisões, comece a enxergar esse tema como um assunto que precisa ser enxergado. Porque quando a gente aborda esse assunto, a gente vê as pessoas que são afetadas, né? Um exemplo que a gente pode ver é os próprios bairros, né? Quem residem nos bairros. A gente teve a chuva de 2022 que atingiu o centro, atingiu diversos bairros, e a gente vê uma recuperação muito lenta dos bairros, e as pessoas que residem nos bairros são as próprias vítimas de racismo ambiental, porque a gente não aborda esse tema. Se a gente reconhece isso, e principalmente para combate, as vítimas precisam entender que são vítimas do racismo ambiental, que é assim que se combate. Se a gente tem uma massa falando sobre esse assunto, elas vão brigar mais por atenção e por políticas públicas efetivas, que a gente não pode ficar esperando que tenha óbitos para aquele assunto ter uma atenção ali, mas que é temporária. Mas que todos os dias essas pessoas que ali residem vão estar numa incerteza se elas estão sendo vistas ou não, né? Existem vários assuntos em volta que envolvem o racismo ambiental. Quando a gente fala de enfrentamento às crises climáticas, o que pode ser feito, ali a gente insere o racismo ambiental. Então, uma coisa não desmembra a outra. Na verdade, elas se unem, elas se compõem, só que precisam ser olhadas de forma diferente. Porque os indivíduos que são afetados são diferentes. Crise climática, nós como um todo, racismo ambiental, temos um eixo, um nicho de pessoas que são mais afetadas que outras. E nesse ponto, eu pergunto para você, faço a seguinte pergunta, na verdade. Faltou talvez falta, na verdade, atenção da gestão pública para esse tema? Porque a gente sabe que Petrópolis é uma cidade historicamente que sofre das tragédias, né? Pelo relevo, pela característica. E a gente vê que passam-se anos e anos e anos e mais uma vez noticiamos tragédias. O que falta? Você que trabalha há muitos anos já nessa pauta do meio ambiente, para que realmente haja uma conscientização a respeito desse tema, mas também para a preservação do meio ambiente e entender digamos, a consequência da não preservação dele. A gente conversou há um tempo atrás, eu me lembro que eu fui fazer uma matéria justamente nesse período da tragédia. Eu não vou me lembrar agora o nome da instituição, mas a mulher conversou comigo, ela falou algo muito importante, que a vegetação, por exemplo, no período da chuva, a gente até comentou muito isso aqui, ela serve como um filtro para a água e diminui a velocidade, o impacto que a água gera no solo. Lógico, a consequência, né, desse impacto cada vez mais forte, o deslizamento. E a gente vê que em Petrópolis isso acontece a cada ano, às vezes, 10 anos, 5 anos, 3 anos. Falta ainda mais investimento também nessa pauta do meio ambiente de um modo geral aqui em Petrópolis? Eu acho que o que falta aqui é representatividade. Não adianta a gente ter dentro do poder público apenas pessoas brancas e pessoas que não foram pobres, que não vai entender que quem mora numa comunidade passa. A intenção de fazer políticas públicas não vai ser a mesma de quem tem a necessidade que essa política pública aconteça de imediato, né? Então, o que acontece? A gente mora em Petrópolis, a gente sabe que desde a época de Dom Pedro, quando aqui ainda era um espaço de veraneio, vinham para cá para descansar, Dom Pedro já identificava a preocupação com questão de reflorestamento, e aqui já tinha cheias também, né? E aí começa o racismo ambiental aqui na cidade de Petrópolis, quando chega as indústrias de tecido, as fábricas de tecido, e precisa de mão de obra, e a mão de obra vem para cá e começa o quê?
a fazer moradia perto dessas fábricas. E essas moradias são locais de risco. O Valério Winter, no livro dele, traz essa pauta muito bem falada, que é Petrópolis e Meio Ambiente, e facilita o entendimento desse crescimento do racismo ambiental, né? Como surge o racismo ambiental aqui. E aí a gente vê políticas acontecendo e acidentes acontecendo direto. E a política vai mudando, entra o eleito, sai o eleito, entra um novo, mas os óbitos continuam e as pessoas ali residentes, o crescimento daquela comunidade continua crescendo. Por quê? Qual que é a diferença disso? Onde a gente enxerga o defeito nisso? Em nenhum momento a gente tem representantes pretos. Como eu falei, nem todo pobre é preto, mas a maioria dos pretos são pobres. E quem vai se identificar com aquele problema? É aquela pessoa que vive aquilo. Então, não tem como ter política pública se a pessoa não sabe onde dói no calo. Entende? Então, é preciso abrir espaços para que representantes que entendam aquela causa possam brigar pelaquela causa. Eu não posso falar no lugar de um deficiente porque eu não tenho nenhuma deficiência. Eu preciso que quem fale sobre isso, uma pessoa portadora de deficiência, para me fazer entender a necessidade dela, sobretudo, ela vai entender onde deve melhorar as coisas para ser feito para uma pessoa com deficiência. Então, se um candidato é eleito, ele nunca foi pobre, nunca morou numa comunidade, ele não sabe o que é uma goteira pingando no rosto dele a cada chuva que cai, como que ele não vai entender a urgência? As outras demandas vão parecer mais urgentes, não? Então, é importante que a gente tenha, dentro dos espaços de tomada de decisões, pessoas pretas, pessoas que entendem o que é a pobreza, que entendem o que é morar numa comunidade, para poder fazer a política pública. E aí, então é muito importante até, lógico, dentro dessa representatividade, que a população participe. Sim. Porque justamente para levar esse entendimento para quem... eu faço essa análise pelo seguinte, nós elegemos os candidatos, né? Vereadores, prefeitos, governadores, né? Acreditando que vão fazer alguma coisa, ou vão melhorar o ambiente, enfim, é aquela coisa de política. E, pelo menos, já ouvi isso, eu não gosto de política, eu não gosto de política. A gente vê, então, a necessidade, Pamela, da participação ativa da população em todos os temas, justamente para levar as pautas e cobrar isso daqueles que foram eleitos. Sim. E aí é importante, você comentou sobre a questão da representatividade, de termos, então, esse compromisso como cidadão, e aí também petropolitano, de participar dos conselhos, de estar nas reuniões, de apresentar os problemas, justamente para que essa representatividade não seja excluída, né? E aí a gente tem que dar condição. E qual que é a condição? Eu sempre coloco a questão de gênero no topo, que são mulheres. A mulher, ela é aquela pessoa que ela consegue fazer um movimento muito grande. E a gente está falando de comunidade, então a gente vai falar de mulheres de comunidade. Para uma mulher de comunidade estar dentro desses conselhos, estar dentro de audiências públicas, ela tem que ter como. A mulher que está preocupada em como vai comer ou vai dar de comida para o seu filho, ela não vai pensar em política pública, em estar lá numa audiência pública, ela não vai pensar em estar dentro de um conselho. Primeiro que ela não vai ter tempo, segundo que ela não vai ter psicológico, que ela tem que pensar de onde que ela vai tirar dinheiro. Né? E quando eu falo tirar dinheiro, é você dar condição, quando eu falo condição, é dar espaço no mercado de trabalho ou uma capacitação para que ela atue dentro do mercado de trabalho, ou que ela tenha uma geração de renda, já que o mercado de trabalho nem sempre vai conseguir acomodar ou abrigar aquela mulher, porque ela não vai ter uma formação, não vai ter uma escolaridade, mas a gente também não pode abandonar. E a massa são pessoas de comunidade com baixa escolaridade, a maioria mulheres e mãe solo. Então a gente precisa dar condição para essa mãe solo, para essa mulher preta que vai estar gerindo toda a família e tem voz atuante na comunidade, reconhece e entende os problemas da comunidade, a gente precisa dar condição para ela, psicológica e econômica, para que ela possa estar representante. E movimentar uma massa inteira. Entende? Então, uma coisa acaba englobando outra e vira um fio gigantesco. Mas a gente precisa dar condição para essa mulher movimentar toda a massa para que briguem por políticas públicas e reconheçam também os candidatos que vão chegar dentro daquela comunidade e vai prometer se aquela promessa ela é viável ou não.
Porque a partir do momento que a gente oferece as condições de uma mulher se capacitar, entender o que é política pública, entender o que é racismo ambiental, entender os problemas da comunidade, e chega um candidato lá e começa a fazer promessas que são incabíveis para aquele território, ela vai falar, olha, você nem tem condições de me prometer isso, mas aquele lá tem. Aquele lá está fazendo promessas que cabem com o meu território, cabem com as condições que um político, no caso de vereador, prefeito, pode fazer, então eu consigo escolher, entende? E a partir do momento que a gente tem toda uma massa com conhecimento, consegue escolher o candidato que vai representar ela, a gente vai ver uma melhoria, que vai afetar diretamente as comunidades. E como fazer dar essa possibilidade para essa mulher? Talvez... lógico, as comissões, né, os conselhos são feitos na prefeitura, né, na sede da prefeitura, tem a casa dos conselhos ali, às vezes as reuniões são em outros locais, mas talvez levar essas pautas para dentro da comunidade seja uma das alternativas, digamos assim? A gente, né, dentro do trabalho da ONG, para poder falar o trabalho da ONG, eu preciso falar um pouquinho como começou. Sim, vamos já podemos abordar. Porque acaba que vai mudando, vai acontecendo um monte de coisa. Conforme a gente vai entendendo as demandas de quem a gente vai atendendo, a gente tem que melhorar a melhor forma de atendimento, né? Então, a ONG começa em 2020 para ajudar famílias na pandemia que não conseguem trabalhar. Porque você não pode sair de casa e o chefe acabou demitindo, ou a pessoa tinha um emprego informal. Então, se ninguém tá na rua tatuando, então as pessoas acabam perdendo sua fonte de renda. E aí a gente começou em 2020 ajudando essas famílias. Mas essas famílias, socialmente, já passavam problemas para conseguir se manter. Um ponto. E aí a gente começa a atender levando alimentos de forma emergencial, para conseguir suprir aquelas chamadas de imediato. E aí a gente começa uma campanha na internet para conseguir arrecadar esses alimentos e a gente começa a entregar. Conforme a gente é bem sucedido e começa a entregar a quem pede a gente, outras pessoas começam a pedir também. E aí fica uma demanda muito grande, porque não se consegue doação de forma rápida, mas quem tem fome tem pressa. Né? E aí o número de pessoas pedindo a nossa ajuda cresce, mas o número de doações não. Então a gente precisa começar a achar outros meios de fazer com que essas famílias tenham como se manter. Então a gente começa com assistência jurídica gratuita para ajudar no cadastro emergencial, para ajudar a dar entrada de algum tipo de benefício para que elas tenham renda, e depois a gente começa a fazer currículos para encaminhar para o mercado de trabalho. É um ponto. E aí a gente começa a ter a ideia de que é preciso se formalizar como ONG para conseguir captar outros meios de recurso, como editais, leis de incentivo. A gente já começa a pensar isso em meio de 2021, mediante várias campanhas que a gente começou a fazer. E aí no começo de janeiro para fevereiro a gente começa a formar a nossa diretoria, e no dia da primeira reunião de diretoria é o dia das chuvas. Então, que embola tudo, e a gente tem que atender também correndo de forma emergencial aos atingidos pelas chuvas. A gente começa a receber várias doações e o número de famílias que já procuravam a gente, em vez de duplicar, triplicou, porque a gente sabe que o comércio foi abalado, um monte de gente foi demitida e o pessoal estava começando a se recuperar da pandemia. E qual é o maior número de pessoas que procura a gente? Mulheres, mães solo, chefes de família e a maioria mulheres pretas. Então, é preciso se pensar um trabalho para elas. Uma porque mulheres pretas aqui dentro da cidade de Petrópolis, se você entrar numa loja, você não vai ver a maioria mulheres pretas, mas você vê uma mulher branca. Agora, se você for num banheiro e ver uma faxineira, aí sim você vai ver ela ocupando esse espaço. Já vem a ideia de se mudar esse lugar de subserviência para mulheres pretas. Segundo, se o comércio está abalado, mesmo que essas mulheres com baixa escolaridade conseguissem ocupar um espaço numa loja de venda, a chuva tirou essa possibilidade toda. Então, a gente criou um projeto chamado Sustenta Elas para levar capacitação para que essas mulheres começassem a gerar renda dentro de casa, mas que não só levasse renda, que a gente levasse orientação também. Então, quais são essas orientações? Financeiro básico, já que ela vai ter que lidar com entrada e saída de dinheiro, para que ela possa investir.
marketing e venda online, para que, se a gente tiver outro tipo de tragédia, que essa mulher consiga, a partir do momento que ela aprender a fazer, por exemplo, a gente ofereceu aula de macramê. Se ela tem um produto que ela vai comercializar, para que ela consiga comercializar para fora, para ela não ficar dependente do comércio interno de Petrópolis. E aí a gente vem com orientações, que é o que eu falei de combate ao racismo ambiental. Grupo de apoio psicológico, porque quem mora em comunidade, que já vem socialmente negligenciada pelo poder público, passa por violência doméstica, já não consegue emprego, e imagina a cabeça de uma mulher que está todo dia vendo o seu filho precisando se alimentar e nem sabe de onde vai tirar o recurso, porque muitas vezes os benefícios do governo não conseguem suprir a demanda que a casa tem, então ela precisa de um apoio psicológico. Educação ambiental e educação climática, porque a gente precisa entender que o nível de chuva que a gente tem hoje, no Brasil e no mundo inteiro, mudou. Se Petrópolis sempre choveu, com a crise climática vai chover num nível diferente. Então a gente precisa começar a entender isso. A gente precisa começar a discutir isso. E quem é vítima das crises climáticas precisa entender ainda mais. Porque a partir do momento que você entende, você vai o quê? Brigar, que nem eu falei lá atrás. Então, educação ambiental e educação climática. E por fim, saúde, que é para a gente conseguir juntar ela com os postos de saúde, entender sobre a saúde do seu próprio corpo e dos seus filhos. Também tem o direito da mulher, porque a partir do momento que ela passa a ter o conhecimento de si, começa a ter uma autoestima, ela precisa entender os seus direitos, como lidar em questão de assédio, para dar entrada no pedido de pensão, para conseguir recorrer à ajuda em caso de violências domésticas. Então, a gente criou um projeto todo fechado para que a gente conseguisse orientar, não só levar a capacitação, para que essa mulher gerasse renda para ela e para a família, mas que ela tivesse orientações para conseguir ter voz na sociedade e brigar justamente por políticas públicas ou entender o seu meio de uma maneira melhor. Ou que, ao menos, a gente despertasse isso nela para ela buscar mais, entende? Então, como que a gente combate o racismo ambiental? Capacitando quem vive em comunidades, investindo. Poder público, quem tem dinheiro, investe em projetos de capacitação que olhe para mulheres e pessoas de comunidades e políticas públicas que possam dar a canetada para trazer melhorias para quem ali reside. Esse talvez seja o ponto mais difícil, né? Sim, mas a partir do momento que a gente leva a capacitação, a gente tem uma massa brigando, né? Quando a gente tem uma massa com conhecimento, ela vai começar a ser ouvida, se fazer ser ouvida para que haja melhorias. Assim a gente espera realmente, porque a gente vê o quanto que ainda faltam de políticas públicas, não só em Petrópolis, mas em todo o estado, em todo o país. A gente viu, por exemplo, os casos de violência contra a mulher, o dossiê que foi lançado esse ano, inclusive, pelo governo do estado, os índices continuam altíssimos. Então, é importante não só, lógico, o combate à violência, mas, como a Pamela comentou, o acesso à informação, de que maneira que ela pode recorrer daquela situação, de que forma que ela pode sair daquele cenário, procurar uma forma de ter uma renda, por exemplo, porque se ela sofre às vezes a violência física, ela pode sofrer, por exemplo, também a violência monetária, né, digamos assim, que ela não pode trabalhar ou às vezes é obrigada a ficar em casa justamente para ter essa submissão. Então são diversos pontos que estão sendo abordados aqui, mas que a gente vê que o poder público, de modo geral, pouco ainda faz para essa mudança realmente. O que a gente muito vê, né, Pamela, são trabalhos paliativos que são realizados, aconteceu a tragédia, vamos fazer a obra. Mas pensar de maneira estratégica de como aquela localidade pode, por exemplo, minimizar os impactos ambientais ou até mesmo regionalizar quais os locais mais de risco, vamos realizar uma obra preventiva, isso a gente pouco vê na cidade, né? Sim, o que eu estava falando sobre a questão da capacitação entra também como uma medida de prevenção. Porque quando você tem moradores de uma comunidade que possam começar a identificar uma situação possíveis, situações que podem trazer a vida dessas pessoas que moram ali a óbitos, se a gente tem uma educação ambiental para que eles consigam identificar, reconhecer, até não degradar mais o ambiente, porque
a pessoa que mora na comunidade está degradando, ela não está degradando porque ela simplesmente quer, é porque ela não tem o conhecimento que aquilo vai afetar ela mesma. Então, levar a educação climática, ambiental, para quem ali reside, também é uma forma de prevenção. E ser um trabalho não só pontual, mas contínuo, né? Uhum. Alguma outra informação, talvez importante, justamente sobre esse tema que a gente não tenha abordado? A questão de gênero, que eu falo muito sobre as mulheres e Sim. mulheres pretas, porque existem diversas pesquisas que as mulheres pretas são as mais afetadas em questões de pandemia, em questões de catástrofes ambientais. Por que elas são as mais afetadas? Porque são mulheres que não têm o recurso financeiro para buscar outras soluções de vida, para conseguir sair daquela situação. Porque aí entra tudo aquilo que a gente acabou de abordar. A violência doméstica, que ela não pode trabalhar porque às vezes o companheiro não permite, ou que ela acaba tendo muitos filhos. Aí muita gente pergunta, por que ela tem vários filhos? Muitas vezes é tudo fruto de estupro, justamente por conta da violência doméstica. Então, são vários problemas sociais impostos a essa mulher preta que, quando a gente chega para poder ver um leque de coisas que ela acaba tendo que suportar, que são pandemia, catástrofe ambiental, tem muito mais por trás que a gente não sabe. Então é importante a gente trazer essa questão de corte de gênero, trazer para a mulher, principalmente a mulher preta, e buscar levar para elas sempre um olhar de capacitação e reconhecimento desse problema, para que a gente busque melhorias. Podemos dizer que também seja um problema cultural, histórico? Histórico, sim, é baseado pelo... Aí a gente vai entrar num contexto gigantesco, porque é histórico que a gente pega toda uma questão racial. Sim. Né? Onde se coloca a mulher, as pessoas pretas nessa posição, e principalmente a mulher preta é colocada nessa situação. Só que a gente vai precisar de uma outra pauta de programa para a gente poder abordar isso. Não, com certeza. Ainda teremos mais tempo para abordar isso aqui. Pamela, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa, para trazer um pouco dessa conscientização, a necessidade de investimento, e aí a gente vê na educação, mas no meio ambiente também, na segurança, na infraestrutura para essas pessoas dessas localidades, e principalmente para as mulheres negras, índios, quilombolas. Se não me engano, é hoje o dia do índio? Dia 19 é o dia do indígena. É dia 19, isso. Então é amanhã, tá? Errei por um dia, dá um desconto. Era comemorado. Nem tudo a gente lembra. A gente tem essa tradição, né, de comemorar, traziam isso, e que bom que está sendo quebrado isso também, porque entra em outro contexto também, onde é colocado as pessoas indígenas. Vamos ter outras oportunidades, inclusive aqui no Correio Petropolitano Debate, para trazer essas pautas aqui também, viu? Pamela, mais uma vez, obrigada. E claro, o espaço aqui está aberto mais uma vez. Muito obrigada, eu que agradeço. Para você que está nos acompanhando, a gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco, tem notícia para você também aqui de Petrópolis, oportunidade de emprego, que é sempre importante, e para todo mundo, claro, mas é rápido, o intervalo é 2 minutos, a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de
de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Correio Petropolitano Debate de volta ao vivo aqui. Você é sempre nosso convidado especial. Pode mandar a sua mensagem, o seu recado, para a gente interagir aqui durante a nossa programação. Fizemos a entrevista no nosso primeiro bloco, agora daremos então destaque ao nosso noticiário. E a gente começa sobre o cenário nacional, na verdade, falando sobre a Polícia Federal, que deflagrou nessa terça-feira, dia 18 de abril, mais uma etapa da Lesa Pátria. É a 10ª fase da operação que busca identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram ou que fomentaram os ataques golpistas do dia 8 de janeiro, quando a sede dos 3 poderes foram invadidas e também depredadas por apoiadores do ex-presidente, inconformados com o resultado das eleições de outubro de 2022. Segundo a PF, 16 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em 8 estados. São eles Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, no Rio de Janeiro, São Paulo e também no Distrito Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal, o STF. A Operação Lesa Pátria segue em curso com atualizações periódicas sobre o número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e também foragidas. A PF abriu inclusive um canal de denúncias para identificar pessoas ligadas aos atos golpistas. As denúncias podem ser feitas pelo seguinte e-mail: denuncia8janeiro@pf.gov.br. Tudo junto. As pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC ou LOAS, devem manter os seus dados atualizados no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico. Essa atualização é importante e precisa ser feita no mínimo a cada 2 anos para garantir a manutenção do benefício. Para isso, basta procurar o Centro de Referência de Assistência Social ou Assistência Social da Prefeitura. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família, e tenham renda mensal familiar por pessoa de até 1/4 do salário mínimo vigente. Para realizar o pagamento do benefício, o INSS considera a inscrição no CadÚnico e no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. Nos casos em que o BPC for suspenso por falta de atualização no cadastro, o segurado deve primeiramente atualizar seus dados na assistência social do município. Somente após essa atualização, o beneficiário pode requerer o serviço, solicitar a emissão de pagamento não recebido, através do Meu INSS ou da Central Telefônica 135. O acompanhamento do processo também é feito pelo Meu INSS ou pela Central Telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, de 7 horas às 10 horas da noite. Tá aí para você, então, não deixe de atualizar o seu cadastro, importantíssimo para garantir, inclusive, os seus benefícios. E já que falamos sobre a questão do benefício, a Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 3. Essa é a segunda parcela, com um adicional de R$ 150 para famílias que contêm crianças até 6 anos. O valor mínimo correspondente a R$ 600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 670,49, o maior da história do programa. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,2 milhões de famílias, com um gasto de 13,9 bilhões. Desse total, 8,9 milhões de crianças recebem 1,33 bilhões relativos ao benefício primeira infância, como se chama o adicional de R$ 150. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, são 17 mil crianças a mais que em março. Neste mês, houve uma novidade. O governo unificou para o primeiro dia do calendário o pagamento a beneficiários de municípios em situação de emergência ou calamidade reconhecida. Na última sexta-feira, 14, foram contempladas todas as famílias atingidas pelas chuvas em São Paulo, no Espírito Santo, Acre e as atingidas pelas estiagens no Rio Grande do Sul, além dos povos Yanomami. Com a revisão do cadastro, que eliminou principalmente famílias constituídas
incluídas de uma única pessoa, 1,42 milhões de beneficiários foram excluídos do Bolsa Família e 113,84 mil famílias foram incluídas em abril, das quais 17 mil com crianças de até 6 anos. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido, a gente lembra para você, após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, também conhecida como PEC da Transição, que permitiu a atualização de até 145 bilhões fora do teto de gastos neste ano, dos quais 70 bilhões foram destinados então para custear o benefício. O pagamento adicional de R$ 150 começou em março, ou seja, no mês passado, após o governo fazer um pente fino no cadastro único para programas sociais do governo federal, a fim de eliminar fraudes. Em junho vai começar então o pagamento do adicional de R$ 50 por gestante, por crianças de 7 a 12 anos e por adolescentes de 12 a 18 anos. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias de cada mês. O beneficiário pode consultar as informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, e também que é utilizado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. O Auxílio Gás também será pago nesta terça-feira, viu, para as famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, com o NIS Final 3. O valor é de R$ 110 em abril. O benefício segue o calendário também do Bolsa Família. Mudando de assunto, a estimativa de março para a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas de 2023 é superior a 299 toneladas, 13,9% maior que a safra de 2022. O gerente da pesquisa, Carlos Barradas, fala a respeito dos dados agora nesse momento da economia. No total, o país deve colher em 2023 299,7 milhões de toneladas de grãos, um crescimento mensal de 0,5% e um aumento de 13,9% em relação ao que foi produzido em 2022, ou 36,5 milhões de toneladas a mais. Para a soja, foi estimada uma produção de 147,2 milhões de toneladas, um aumento mensal de 1,5% e um crescimento de 23,2% em relação ao que foi produzido em 2022. Para o milho, 119,8 milhões de toneladas, um declínio mensal de 1,4% e um aumento anual de 8,7%, ou 9,6 milhões de toneladas a mais. Tanto a produção de soja quanto a de milho, quanto a totalidade de cereais, leguminosas e oleaginosas são recordes da série histórica do IBGE. A produção de arroz em 2023 deve alcançar 9,8 milhões de toneladas, um declínio mensal de 1,8% e um decréscimo de 7,6% em relação ao que foi produzido em 2022. Essa redução da produção de arroz se deve a problemas climáticos no estado do Rio Grande do Sul. Para o algodão, o IBGE estimou a produção de 6,9 milhões de toneladas e para o feijão 3,1 milhões de toneladas. A produção de feijão deve atender ao consumo do mercado interno em 2023. Para o trigo, nós estimamos uma produção de 9,8 milhões de toneladas, um crescimento mensal de 13%, contudo um declínio de 2,6% em relação ao que foi produzido em 2022. O IBGE também está divulgando hoje sua terceira estimativa para a safra de café. Juntando as duas espécies, o arábica e o canéfora, ou conilon, o país deve produzir 3,3 milhões de toneladas, ou 55,7 milhões de sacas. Para o arábica, 2,3 milhões de toneladas, ou 38,5 milhões de sacas. E para o conilon, 1 milhão de toneladas, ou 17,2 milhões de sacas de 60 quilos. Então a gente trazendo também o cenário econômico para você aqui do país. Vamos falar sobre oportunidade? Isso mesmo. Vamos chamar aqui nossos repórteres para participar ao vivo com a gente, para falar sobre o balcão de empregos da cidade. Guilherme Matos, uma ótima tarde para você. São quantas vagas nesta semana ofertadas pelo balcão de empregos? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A Prefeitura divulgou ontem o balcão de empregos, 2 vagas para
o balcão de emprego que junto a Oi. essas empresas, as ela capta os candidatos e encaminha de emprego. A gente teve um problema técnico com o som do nosso repórter, o Guilherme. A gente vai tentar fazer os ajustes técnicos e a gente chama daqui a pouco o Guilherme para falar então sobre o balcão de empregos aqui de Petrópolis, viu? Continuando aqui com o nosso programa, a gente, lógico, já abordou muito aqui a tecnologia e o Estado se reuniu na manhã da última sexta-feira em Londres com executivos da Amazon, a empresa que você bem conhece, de computação em nuvem, e que anunciou a expansão dos serviços no Estado com a construção de um data center. O governador Cláudio Castro fala sobre esse investimento no setor da tecnologia aqui no Rio de Janeiro. Olá, gente. Acabamos de sair aqui da primeira agenda da Amazon e da sucursal dela de inteligência chamada AWS. Foi muito bacana o papo aqui. Eles já estão no Rio de Janeiro, estão aumentando o investimento, montando um data center novo no Rio de Janeiro. Nós conversamos muito sobre soluções de governo digital, cidades resilientes, cidades inteligentes. Foi realmente muito produtivo. Eu não tenho dúvida que a gente vai poder, sobretudo aumentando o processo de governo digital, fazer um governo mais fácil, um governo mais barato e que entregue a política pública melhor para o cidadão fluminense. Tá, então, investimento na tecnologia é sempre importante, abordamos muito aqui ela também e, lógico, é mais do que o futuro, ela já é o presente. Vamos tentar falar com o nosso repórter Guilherme Matos novamente para falar sobre o balcão de empregos de Petrópolis. Guilherme, perdão, vou pedir para você repetir aqui para a gente e falar são quantas vagas nessa semana, como que o petropolitano pode se cadastrar. Boa tarde de novo, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não tem problema, eu passo a informação de novo sem problema. Nessa semana, o Balcão de Empregos divulgou 122 possíveis novas vagas. Então, durante toda essa semana, o Balcão de Emprego está com essas 122 vagas. Vai lembrar que o Balcão é um programa que divulga vagas e encaminha os candidatos para as empresas relacionadas. Então, você pode gerar uma nova oportunidade de emprego, ou até mesmo a primeira oportunidade de emprego para alguns. Essa semana, vagas estão entre auxiliar de cozinha, balconista, auxiliar de pedagogia, cozinheiro, dentre várias outras vagas. Então, vale a pena dar uma olhada lá. Às vezes você consegue uma oportunidade, é muito benéfico. Para acessar o balcão com as vagas completas e até mais informações, você pode acessar o site petropolis.rj.gov.br/PMP. Repetindo o site para que vocês possam anotar, petropolis.rj.gov.br/PMP. Perfeito, Guilherme. Obrigado pelas suas informações, divulgando então aqui as oportunidades de trabalho para o município. E Guilherme, a gente chama daqui a pouco para falar sobre a previsão do tempo. Perfeito, Richard. Bom, vamos continuar falando sobre Petrópolis, porque o Festival de Churros deste ano traz diferentes formas de entretenimento para adultos e crianças. O evento vai contar com um repertório de mais de 30 sabores de churros, apresentações musicais, brincadeiras para as crianças, opções variadas de gastronomia e cervejas artesanais. O festival já passou por 20 cidades no estado do Rio de Janeiro, como também Juiz de Fora, em Minas Gerais, Vila Velha, no Espírito Santo, e está mais uma vez aqui na cidade. A festividade vai acontecer durante 4 dias e começa no feriado de Tiradentes, ou seja, nessa sexta-feira, e segue até o dia 23 de abril. Os churros no evento podem ser personalizados de acordo com a preferência de cada pessoa, podendo escolher inclusive massas, recheios, formatos e cobertura. As variedades no cardápio possuem opções como churros com sorvete, churros recheados de Nutella e ninho, entre outras combinações. Além dos churros, o festival também traz crepes salgados ou doces, com sorvetes, milkshakes, hambúrgueres artesanais e salgados diversificados.
O evento vai ser realizado na Praça Visconde de Mauá, na Praça da Águia, também como muito conhecida, aqui no centro de Petrópolis. A programação começa a partir das 2 horas da tarde em todos os dias do festival e a entrada é franca. Uma carreta de grande porte vai subir a Serra de Petrópolis pela pista da descida, em operação prevista para ocorrer na madrugada de hoje, terça-feira, na verdade, de terça para quarta-feira, entre meia-noite e 4 da manhã. A reversão da pista de descida vai exigir, então, a interdição total do trecho entre os quilômetros 80 e 102, no sentido Rio de Janeiro. A operação será necessária porque o veículo não passa por determinadas curvas de pista da subida, que vai operar normalmente no período. Equipes tanto da Polícia Rodoviária Federal com o apoio da Concer vão acompanhar a operação, que pode ser adiada se não houver condições climáticas favoráveis para a realização da subida. Vamos voltar a falar então com o nosso repórter Guilherme Matos, que vai trazer para a gente o panorama da previsão do tempo para essa terça e quarta-feira. Guilherme, há previsão de chuva, inclusive a Defesa Civil já até emitiu alerta, né? Então, Richard, a gente até estava, quando eu vim aqui para a rua, eu já estava até esperando esse alerta, porque pelos dados do IMET, há sim previsão de chuva para o dia de hoje, durante a tarde. Quem está andando pelo centro nesse horário já está se deparando com alguns pingos, desde que a gente está aqui esperando, ameaçou chover, pingou, parou, pingou. Então, há sim essa previsão de chuva. No IMET, a chuva é de pancadas fortes, mas só durante a tarde. À noite não há previsão de chuva e as mínimas são de 18 graus e as máximas de hoje de 31. Então é bom sair de casaco, guarda-chuva e com esse alerta da Defesa Civil, o certo é até evitar sair de casa se possível. E amanhã ainda tem um ponto a se ressaltar, porque amanhã de manhã a previsão de pancadas de fortes chuvas. Então, se você vai sair amanhã de casa, de manhã, já se prepara, que pode acabar cedinho encontrando com essas chuvas. Então, previsão de chuva para essa tarde, à noite, segundo o IMET, sem chuva, e amanhã de manhã já tem chuva de novo. Perfeito. Obrigado pelas suas informações, Guilherme. Então já se prepara, viu? Amanhã, vindo para o trabalho, já traz o guarda-chuva e o casaco também. É isso, traz o guarda-chuva, o casaco, se protege, se possível, mantém-se seguro, porque não se sabe ainda a força dessas chuvas, né? Com certeza, Guilherme. Inclusive, se você que está nos acompanhando ainda não recebe os alertas da Defesa Civil, você pode emitir, receber, na verdade, esses alertas. Envia por mensagem de texto o número do seu CEP para 40199. Imediatamente você vai ser cadastrado e receber esses alertas da Defesa Civil e também um SMS Flash. Petrópolis é uma das 5 estados de todo o país que tem essa tecnologia implementada e apenas 13% da população petropolitana recebe os alertas, então não deixe de se cadastrar. Vamos falar sobre uma outra informação, porque na última segunda-feira, infelizmente, a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, a APPO, precisou demitir 4 funcionários. O motivo? A falta de recursos. A PPO foi fundada em maio de 1992 e é uma instituição sem fins lucrativos, de assistência social, cooperação e assistência a pessoas com câncer, em diversas frentes. A instituição atende os pacientes oncológicos em suas mais distintas necessidades cotidianas e visa dar apoio ao cidadão desde o diagnóstico, passando pelo tratamento até o fim dele. A Casa de Apoio acolhe mensalmente cerca de 30 pacientes e seus acompanhantes, que vêm de outras cidades da região para fazer tratamento de câncer em Petrópolis. Na casa, os acolhidos recebem todo o suporte necessário, como alimentação, atividades de lazer, além de atendimento multidisciplinar com equipe formada por profissionais das áreas de serviço social, psicologia, fonoaudiologia, nutrição e acolhimento. Além disso, a APPO acompanha ainda cerca de 60 famílias com pessoas em tratamento de câncer, na cidade de Petrópolis. Todos os meses são distribuídas cestas básicas, kit de higiene, roupas e outros itens para que as famílias consigam se manter enquanto o ente querido passa pelo tratamento.
Em datas especiais como Páscoa, Natal e Ano Novo, as cestas vão com itens sazonais para que as famílias possam confraternizar. Infelizmente, né, a gente vendo aí esse cenário, se você puder ajudar, são diversas campanhas aí disponibilizadas pela PPO, tem o Pix Day, você pode ligar pelo telemarketing, participar do bazar, enfim, além de realizar doações monetárias, você pode ajudar de todas essas formas a associação. Vamos falar sobre 3 Rios, informação importante para você, viu? O número de emergência do SAMU não está funcionando na região a partir de hoje. É uma inviabilidade técnica da operadora Oi. Por isso, são disponibilizados 4 números de telefone para chamada de emergência em 3 Rios. Os 4 números estão aí embaixo no televisor para você, caso haja essa necessidade. Lembrando, esses números são apenas para ocorrências, né? Passou mal alguma coisa, precisa de um socorro médico, aí sim aciona esse telefone. Esse funcionamento do 192, ele está suspenso por período indeterminado. Complicada essa situação em 3 Rios, viu? A gente espera que realmente esse retorno seja logo para que a população possa utilizar o 192 com normalidade. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de sempre. Amanhã, quarta-feira, o nosso encontro marcado, ao vivo, e eu estou te esperando. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê.